Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um Meeting RH, um lugar onde nós refletimos sobre boas práticas de gestão de pessoas, levando o seu RH para um segundo nível, levando o seu RH realmente para poder performar principalmente de acordo com as necessidades do mercado. E hoje nós vamos falar a respeito de mapeamento de potencial. Então, é um assunto super massa que nós vamos estar discutindo com um mega especialista. Daqui a pouco eu apresento ele para vocês, assim que ele entrar aqui na nossa live eu apresento ele para vocês. E para a gente poder começar a introduzir o nosso tema, eu queria que vocês pudessem ir inserindo o que vocês compreendem, o que vocês entendem sobre o mapeamento de potencial, o mapeamento comportamental, porque eu estava montando treinamento relacionado a isso. O mapeamento de potencial. Então, eu quero entender se a sua empresa possui, se você tem alguma prática de mapeamento, se existe alguma ferramenta que você já aplica na sua organização, para a gente poder ir colocando isso como pauta da nossa discussão. Então, deixa eu mandar aqui um invite para o João. Boa noite, João. Ei, Tati, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vindo ao nosso Meeting RH. Muito obrigado. Estamos claros hoje? Não está nem numa escuridão total? Por enquanto, né? No caso, a última vez que a gente conversou rolou um apagão e tudo mais, mas é aquilo, né? Agilidade para mudança e para adaptação. É isso mesmo, João. Então, nosso Meeting RH de hoje, ele tem como tema central avaliação de potencial. E antes da gente poder começar, eu gostaria que você se apresentasse para a galera, por favor. Claro, tá. Hoje eu sou a pessoa que tem tomado conta de algumas frentes de Digital Learning da Vale. Meu nome é João Vecchio. Eu sou economista, trabalho em RH faz aproximadamente 10 anos. Antes disso, eu já trabalhei em áreas comerciais, em áreas de marketing, tudo quanto é tipo de segmento industrial, de embalagem, ferramentas elétricas, até intercâmbio eu trabalhei numa empresa de estudantes pela IESEC. Então, assim, passei por um monte de coisa. Aí dentro de RH, acabei passando por diversas áreas, todos os subsistemas praticamente. O primeiro pelos quais eu passei foi, o primeiro desafio dentro de RH, na verdade, foi sobre foi o processo de Talent Review que estava começando. Até hoje eu mandei uma mensagem para minha primeira gerente lá no passado, falando para ela que eu tinha essa conversa hoje. É lá que legal que as pessoas se lembram, né, das boas coisas pelas quais passaram. Porque foi o meu primeiro desafio em RH. Montar um processo de reporting, né, que solucionasse um problema da época, que era, temos uma ferramenta que mede, que produz um Ninebox, a gente ainda não tem o que fazer com isso, não tem como usar. Como que eu sigo com isso? Que tipo de informação eu coloco aqui dentro? Então, e hoje estou na Vale em Digital Learning. Então, pulei de galho em galho até chegar aqui. E os processos continuam caindo, né? Quanto mais a gente faz, mais coisa cai no colo. Legal, João. Muito bom. E para a gente poder começar a aquecer relacionado a esse assunto, João, hoje, quais têm sido os seus principais desafios? Vamos falar da Vale para depois a gente fazer a ligação com o mapeamento de potencial. Ok. O grande desafio que a gente tem hoje aqui, eu posso até contar um pouquinho, na verdade, sobre como está o processo de potencial da Vale, porque eu não sou a pessoa que é responsável por esse processo específico. Os principais desafios que eu tenho aqui são todos relacionados à comunicação. E eu acho que muita gente está já conectado com isso, já tem esses mesmos desafios. Nos grupos em que eu troco, a comunicação ela é um tema central dos principais desafios que as pessoas têm, né? A comunicação sempre muito ligada em processos de gestão de mudança. Então, quando a gente tem mudança de algum tipo de sistema, de algum tipo de processo, no meu caso, os processos de digital learning, que envolvem outros tipos de produção, que não são necessariamente você se conectar com um parceiro externo para contratar o conteúdo pronto, esse tipo de interação de mudança, né, em como as pessoas vão lidar com como isso está mudando, como esse processo tem se transformado, na verdade, nos últimos 3, 4, 5 anos em que as ferramentas ficaram mais acessíveis. Esse processo de mudança ele não é fácil das pessoas se adequarem a ele. Então, a comunicação linkada a um processo de mudança é um grande desafio. E se eu fosse falar hoje do processo de potencial, do pedacinho que eu sei dentro da Vale, é que não existe e aí talvez a gente vá tratar disso durante a ligação, o call de hoje, não existe só uma metodologia para você identificar potencial.
você vai ver aí os 9box, tem empresa que já migrou para um passo atrás, que são os 4boxes, né? Uma caixa com 4 campos, caixa com 3 campos. Aí cada empresa está usando uma metodologia diferente para fazer esse mapeamento, pensando em potencial para quê? E isso é uma grande pergunta aqui dentro da Vale que ainda não tem uma grande resposta. É uma grande pergunta sem uma grande resposta ainda, o que é ótimo. Né? Quando a gente tem grandes perguntas, a gente vai navegar para grandes respostas. Ainda não existe essa grande resposta. É potencial para quê? A gente vai fazer avaliação de potencial para a liderança, a gente vai fazer avaliação de potencial para as nossas posições críticas e para as habilidades que a ela estão linkadas, a gente vai fazer uma avaliação de potencial conectado sempre à performance ou não? Como é que isso vai ser feito? Então, um grande desafio aqui é, na verdade, a gente escolher a melhor metodologia para nós, ou como é que a gente faz um blend das boas que estão por aí, né, das metodologias que tem da Korn Ferry, que é acho que é a mais conhecida, né, de Learning Agility para medir potencial, de agilidade de aprendizagem, enfim, das todas que estão disponíveis aí, qual é o melhor blend para a gente para trazer para cá? Então, acho que esse é um grande desafio nosso aqui. Legal. Então, para a gente poder começar a trabalhar esse contexto, João, o que é, né, ou para que serve o mapeamento de potencial? Aí, então, boa pergunta, na verdade, e eu devolvo para muita gente que me pergunta isso, o que é o mapeamento de potencial, porque justamente remete a pergunta que eu fiz, é potencial para quê? Que, na verdade, eu vou medir aquela sua potência, né, para fazer alguma coisa, aquele seu... o potencial inerente a você para fazer alguma coisa depois. Inclusive, quando as pessoas vão fazer, por exemplo, até entrevista por competência, em que você vai começar a pensar no potencial para alguém vir para a sua empresa, ou para ocupar uma posição, seja ela que não estava na sua empresa antes, e que você está avaliando o que ela fazia, ou alguém que já está na sua empresa e você está avaliando o que vai fazer depois, é muito mais essa visão do como você vai avaliar resultados passados e comportamentos passados para tentar modelar um comportamento futuro ou uma performance futura, um desempenho futuro com base naquela habilidade que você está avaliando antes. Então, potencial para quê? E aí sim a gente começa a ter uma discussão mais profunda. Porque, inclusive, com base no potencial para quê, eu vou começar a desenhar qual é a melhor metodologia para medir esse potencial. Se eu vou pegar um potencial para liderança, por exemplo, provavelmente eu vou pensar nesse learn, nas agilidades de aprendizagem, que ele está mais conectado no potencial da pessoa, que a pessoa tem hoje latente para desenvolver novas habilidades relacionadas ao seu perfil comportamental. Eu posso, inclusive, aqui eu não falei, mas a gente pode trazer também, você falou ontem, né, do DISC, foi do DISC que você falou ontem, não foi? Foi. A gente tem o DISC que você falou dele ontem, de perfis comportamentais. Eu sou especialista em Insights Discovery, que é um outro tipo de perfil, de análise de perfil comportamental, né, com base em energias de cores. Aí tem MBTI, tem PI, enfim, tem uma série de outros que são também mapeadores de perfis comportamentais que também podem basear o seu perfil, as suas escolhas, né, suas preferências de comportamento. E aí eu vou juntar a preferência de comportamento, como foi sua performance passada, o que você vai fazer, pensando naquela habilidade que eu preciso avaliar, né, o meu potencial para que a pessoa vai fazer depois, para ver qual que é de novo, o potencial inerente, ela repetir, né, fazer isso de novo, reexecutar entregar de novo, né, um potencial tão alto quanto, um desempenho tão alto quanto, de uma atividade tão boa quanto ela já fez anteriormente, né, de um comportamento que a gente espera numa avaliação por competências, por exemplo, durante a entrevista ali com a pessoa, com você. Então, assim, é bastante mais complexo. E aí a explicação do que é isso, na verdade, vai, de novo, para que você está avaliando e qual é o perfil de pessoas que você tem na sua empresa, que inclusive o que vai ser potencial para você também vai mudar. Aí a gente tem vários segmentos para buscar, para fisgar, né? Legal. A gente vê essa questão do mapeamento de potencial justamente como essa condição de você supor que os comportamentos passados, né, vão influenciar os comportamentos futuros com um nível de potencialidade diferenciado. Ou seja, daqui a um tempo, aquela pessoa que hoje, de repente, tem um comportamento júnior ou uma potencialidade júnior na área X, daqui a um tempo, depois de trabalhado, depois de desenvolvido, vai conseguir ter essa entrega 10, 20, 30 vezes melhor, né? Então, a gente acaba supondo, né, trabalhando a suposição em muitos aspectos. O mapeamento comportamental ajuda nesse processo
mas o mapeamento comportamental ele foca o passado, né? Isso, o que aconteceu com a pessoa até esse momento. Então, até esse momento para o futuro pode acontecer N coisas, né? N coisas dentro da empresa, dentro da vida dela, dentro das expectativas de futuro dela. Então, a gente percebe essa complexidade realmente nessa questão dessa previsão, né, futurista aí daquele potencial. Isso, eu acho que nisso, posso fazer um comentário sobre esse ponto específico? Claro, eu acho que aí reside uma das nossas principais armadilhas com relação à avaliação de potencial, que é justamente fazer uma previsão do que pode acontecer, com base no que aconteceu no passado. Sendo que no futuro eu vou ter outras situações, possivelmente uma outra empresa, possivelmente um outro cargo, outras atividades e outras habilidades sendo executadas, sendo acessadas, né? Naquele meu arcabouço, naquela minha biblioteca de habilidades, eu vou ter outras coisas sendo acessadas. E aí eu vou me comportar da mesma forma, sendo que a situação mudou, sendo que as coisas mudaram, enfim, tenho outras preocupações que são colocadas aqui, né? Perfeito, João. E a gente tem um paradigma quase que, né, inserido dentro dessa análise, desse mapeamento de potencial, que quase sempre esse mapeamento de potencial está envolvendo jovens profissionais. Não necessariamente profissionais medianos ou já maduros. Sim. Como você vê essa questão do jovem e do profissional que, de repente, já tem uma trajetória um pouco mais desenvolvida? Assim, a principal diferença entre um e outro, na verdade, que eu vejo, né, do meu ponto de vista, está muito mais relacionada ao nível de entrega da pessoa, que é o que eu vou conseguir avaliar no final do dia. É o quanto que eu entreguei, ou o que eu entreguei, com que nível de complexidade, qual é o nível de complexidade não só das minhas entregas, mas dos relacionamentos que eu crio, qual é o nível de profundidade dos relacionamentos que eu crio. E eu consigo pegar até um período mais recente, porque assim, quanto mais recentes são as ações, né, os comportamentos que eu estou avaliando, mais fácil eu consigo prever. Não prever no sentido, né, de prever mesmo, mas de tentar imaginar o que é que vem logo depois. Então, se eu pensar num profissional que durante um ano performou um monte, entregou um monte, né, e está se esforçando, estuda, vai para palestra, se aplica para vários projetos, entrega um monte de verdade, está realmente se desenvolvendo, versus alguém que já está há 5, 6 anos no nível de entrega, né, mais flat, né, que eu não vejo crescimento, em quem que eu vou ver mais potencial? Por mais que essa pessoa que tenha um nível flat de entrega, que seja alto, ele não precisa ter alto potencial ali. A pessoa que tem um nível de entrega menor, mas que está em crescimento, provavelmente é onde eu vou enxergar o maior potencial. Sendo que eu posso até fazer uma analogia do ponto de vista de pessoa com o faço bem, não faço, eu não posso. Mas ela vale a pena quando eu sou do ponto de vista da pessoa, né? Não necessariamente da empresa. Pensando aí do que eu não faço bem e do que eu não gosto, sendo que eu tenho que compensar isso provavelmente delegando para alguém, trazendo outra pessoa para trabalhar comigo, fazendo outras coisas, que eu não tenha que fazer isso porque isso vai me desgastar de alguma forma e vai desgastar a empresa também. Se eu faço bem e não gosto, é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado, porque provavelmente alguém fala, nossa, maravilha, entregou pra caramba, é isso mesmo que eu queria, só que só você sabe o quanto que doeu entregar aquilo. Isso provavelmente não, isso pode estar acontecendo com aquele profissional que vai estar com a entrega lá em cima. Uma pessoa cansada, não sei o que pode estar com baixo potencial. E aquele jovem, diferentemente, pode estar entregando numa subida, que é alguma coisa que ele gosta e que ele não faz bem ainda. Ali está o meu potencial. Na verdade, esse cara que ainda não faz bem, mas que gosta, né, vamos usar o gosto, né, a vontade de fazer como o medidor do meu potencial, esse cara aí é onde eu tenho potência, é a pessoa que vai ter ali a potência que eu vou poder medir para desempenhar melhor, chegar onde eu tenho um quadrante ali de otimização, que é a pessoa que gosta, que tem um alto potencial e que faz bem de fato. Legal. É ali que eu otimizo o meu recurso humano. Então, quer dizer que se eu consigo identificar uma pessoa com nível grande de vontade de aprender, mas ainda não domina aquela determinada atividade, e você percebe ela evoluindo e buscando esse conhecimento, esse desenvolvimento, pode estar lá um potencial, né, um mapeamento de potencial, um potencial futuro colaborador, uma high performance e tudo mais. É isso, João? É aí que eu apostaria uma ficha maior se a gente falasse só de potencial. E aí vai de várias discussões também. Eu tenho que trazer de novo aí. Nesse caso específico, eu precisaria trazer desempenho, como que tá, se é aquilo que eu preciso, porque falando do ponto de vista da pessoa, sim,
é aí que eu apostaria a ficha, falando do ponto de vista do negócio. A pessoa está crescendo, é uma coisa que ele sabe fazer, que ele faz bem, mas é algo que eu preciso na companhia? Porque se eu não preciso, então para a companhia isso não é potencial. Por isso que, inclusive, aqui na Vale a gente tem essa dificuldade de determinar o negócio, a explicação do potencial, né? Para a gente efetivamente colocar de uma forma que funcione. Para que vai ser o potencial? Para quê? Mas sim. Perfeito. E, João, né, na experiência que você teve, então, há anos atrás, como que foi entregue o projeto para você e o que você precisou construir? Esse primeiro projeto, que ele durou bastante tempo, inclusive, e ele perdurou por diversas áreas por onde eu passei, a gente tinha o sistema, a gente tinha os Success Factors, e ele me trazia um Ninebox completo, dado já um modelo que a Success Factors tinha, que falava lá, né, de alto baixo desempenho versus alto baixo potencial, e esse potencial ele era bem fracamente explicado nas Learning Agilities também, nas agilidades de aprendizagem. Falando aí de agilidade mental, agilidade de entregas, agilidade de mudanças, agilidade com pessoas e o próprio autoconhecimento. Então, fazia essa junção das 5, com algumas perguntas que eram respondidas num assessment, e a pessoa era plotada dentro de um gráfico. Então, dava nesse gráfico onde que estava, dadas as perguntas que você respondeu, aonde que você ficava, né, entre baixo desempenho e alto desempenho. A gente nunca falava que a pessoa não tinha potencial, era baixo potencial. Então, tinha baixo potencial para aquela atividade, para aquela função, dada aquela habilidade, aquilo que a gente precisava que ele fosse executar. E o desempenho era mais fácil a gente medir mesmo, que era fez ou não fez, fez bem ou não fez bem. Então, isso era mais fácil. Então, dadas essas informações, o sistema plotava lá o meu Ninebox, falando onde que a pessoa estava. O nosso principal desafio, isso era que era entregue para a gente. Quando eu cheguei, esse material ele já tinha sido amplamente divulgado dentro da liderança, os líderes estavam esperando alguma coisa. Então, o que a gente tinha que entregar era essa alguma coisa, de fato. E essa alguma coisa, na verdade, era o que eu ia fazer, quais eram as ações que a gente ia começar a colocar para as pessoas que a gente identificava no Green Corner, né? As pessoas que tinham um alto desempenho, ou um desempenho, né, constantemente mais elevado do que o baixo, e alto potencial. Então, aquele Green Corner, potencial médio, alto desempenho, desempenho médio, alto potencial e alto desempenho. Green Corner ali em cima. O que eu fazia com aquelas pessoas? Eu tinha que identificar cada uma daquelas pessoas e ver o que elas faziam, como elas eram acessadas pelo mercado. E a gente tinha um grande problema. Era uma empresa tradicional, de muitos anos de mercado. Aquelas pessoas ali, elas eram mais velhas. Porque para ter um alto desempenho no mercado em que a gente atuava, ele tinha que ter um grande conhecimento técnico. Para aquele mercado, um grande conhecimento técnico era estar há muito tempo naquela empresa. Eu tinha equipamentos mais antigos, eu tinha processos mais antigos, máquinas que há muito tempo não eram atualizadas. Então, eu tinha ali um perfil diferente de empregado com quem eu precisava lidar. Então, na verdade, esse era o background que chegou para a gente. No momento em que as coisas mudavam, isso era 2012. Então, a gente tinha acabado de passar por um processo de crise no Brasil, né, de 2008, 2010, 2011. A gente tinha acabado de fazer algumas demissões ali e a gente tinha um grupo que estava nesse Green Corner e estava para se aposentar. A gente tinha algumas pessoas no Green Corner que tinham acabado de entrar, por exemplo, no grupo de finanças. Eu tinha um gerente de finanças que tinha acabado de entrar. O que eu faço com ele? Porque essa pessoa ela era acessada pelo mercado. Era uma pessoa que tinha acabado de fazer um movimento e que poderia querer fazer um movimento de volta para a antiga empresa. Então, poderia querer voltar para São Paulo. A pessoa que estava em São Paulo, inclusive, poderia querer voltar, porque lá o salário era maior, N razões. Então, aí a gente teve que desenhar. A nossa principal entrega nesse momento, né, dado que a gente já tinha o Ninebox pronto, era quais eram as ações que a gente faria para essas pessoas. E aí a gente tinha, na verdade, um hall de ações todas para essas pessoas, que iam desde o mentoring, caso a gente precisasse fazer um aporte técnico para essa pessoa. Então, um gerente de finanças que entrou, que ainda não tinha o conhecimento técnico necessário para aquele negócio, a gente ia fazer o aporte técnico dele. Porque ele queria estar lá. A gente tinha identificado o potencial para aquela posição porque ele tinha sido contratado. Mas ele ainda não estava entregando. Então, para ele entregar, ele precisava ter conhecimento técnico do negócio. Para isso, a gente tinha uma mentoria em que a gente colocava uma pessoa do negócio altamente técnica junto dela, uma pessoa externa de uma parceira nossa, para que esse conhecimento fosse transferido para ele de fato. Legal. O outro ponto eram as pessoas que estavam ali há mais tempo. O que eu faço com elas? Aí eu tinha plano de transferência de conhecimento, que as pessoas já tinham um plano de aposentadoria, por exemplo, a sair da empresa em que a gente estava. Então, tinha ali plano de transferência de conhecimento, um plano de guardar esse conhecimento que eles tinham em algum lugar. Então, a gente tinha a construção de bibliotecas digitais, que ainda assim eram em PDF, era em Word, era do jeito que a gente conseguia fazer na época. O LMS estava começando a surgir naquela época, a gente estava começando a implementar o LMS lá. Então, tudo foi bem
do chão para cima mesmo, ainda não nada existia. Inclusive, um outro ponto que tinha ali que a gente começou a desenvolver também foi o conceito de posições críticas. Porque quando surgiu o Ninebox, em que ele ficou disponível, né, para a gente começou a ver que a gente tinha pessoas que eram acessadas pelo mercado, que estavam no Green Corner, que a gente tinha pessoas que estavam para se aposentar, que estavam no Green Corner, a gente começou a perceber que a gente ia perder um monte de gente em posições que eram extremamente críticas para aquele negócio que a gente atuava. Aí outra coisa, o que a gente faz com elas? Aí, então, falei da mentoria, a gente tinha processos de coaching que aconteciam também para pessoas que queriam se movimentar dentro desse Green Corner. Então, eu tenho alto potencial, mas eu estou no médio desempenho, como que eu subo? Então, essa pessoa tinha um processo de coaching junto dele para que ele conseguisse fazer um movimento para cima, né, para a otimização do meu recurso humano. Eu tinha treinamentos que eram disponibilizados, cursos externos. Se o negócio era falar inglês para poder se adaptar melhor ao negócio, a gente fazia também, entre outras iniciativas. Então, nossa grande entrega foi mapeamento das pessoas que estavam ali, dos perfis de pessoas que a gente estava ali e quais ações a gente faria com cada uma delas. Nesse momento específico, a gente não precisou determinar qual era a metodologia. Nesse momento não era dificuldade, porque ela vinha de forma global para a gente. Então, ali era bom. Eu tive uma outra oportunidade também de trabalhar com a metodologia da Falcone, que faz uma coisa muito parecida, né? Se alguém já viu o sisteminha da Falcone também, a Falcone ela não tem o sistema dela, ela traz um de um parceiro, que eu não me lembro o nome agora, mas eles trazem um de parceiro, chama Performance alguma coisa, não lembro. Eles trazem o sistema do parceiro que essas perguntas que eu falei que a gente tinha lá na outra empresa, que era da SuccessFactors, eles fazem. Então, essas perguntas vêm prontas no pacotinho em que você pode adaptar para o modelo da sua empresa e fazer a entrega. Nessa empresa em que eu usei o sistema da Falcone, eu era BP. Então, na verdade, eu não desenhava esse processo, ele já vinha pronto para a gente usar. E aí eu tinha que pegar essas pessoas que vinham dali e já aplicar os processos de desempenho, de desenvolvimento de pessoas que vinham do COE para a gente prontos. Isso facilitava um pouco, era um outro nível de complexidade, de dificuldade, que era efetivamente trabalhar as pessoas. E nessa primeira empresa que eu tive a experiência de desenvolver as atividades que seriam feitas, eu era do COE, então eu desenvolvia a ação para o BP, e nessa outra empresa para a qual eu fui, eu era o BP, e eu aplicava os processos que vinham do COE, né? Vivia o outro lado ali, mas também tinha um sistema que dava todo esse aporte de conhecimento para a gente. E, João, então eu compreendo que para a gente conseguir realmente trabalhar com esse mapeamento de potencial, há necessidade de ter um sistema, né? Porque senão esse processo, a gestão de tudo isso fica meio que difícil demais, né? É difícil se você não tem nenhum tipo de sistema, mas você não precisa comprar um sistema. Isso não significa que você não possa fazer algum tipo de avaliação usando um Google Forms da vida. O que você precisa ter, na verdade, é, de novo, qual é a habilidade que você está medindo, o que você precisa medir, como que você mede isso. Quais são os comportamentos que você precisa observar para que aquela habilidade seja, de fato, vista nas ações passadas da sua pessoa, da pessoa que você vai avaliar. Quais são as perguntas que você pode fazer com relação a esses comportamentos. E aí você começa a medir o quanto que isso está conectado com a sua performance de negócio, de fato, né? Fazer essas perguntas num Google Forms já vai ser suficiente. Quando eu falo que você precisa de um sistema, que você precisa ter uma tabela para você acompanhar. Você precisa ter alguma coisa em que você vai acessar as pessoas, fazer o assessment de fato das pessoas, algum tipo de avaliação, de fato, porque esse processo isso é uma coisa que a gente não falou. Tem que ser um processo ultra transparente para quem participa. Eu falei de comunicação como um grande desafio lá no começo, isso tem que ser um processo muito, muito, muito transparente, porque ele vai dar o que falar no final do dia, porque as pessoas, não é uma coisa que as pessoas gostam de compartilhar, independente de onde ela está dentro desse box, então tem que ser transparente no sentido de estamos fazendo esse processo acontecer, mas tem que ser, ao mesmo tempo que é transparente, tem que ser confidencial, tem que ser fechado, tem que ser tratado com cuidado. Então, sim, é um sistema que tem que existir para que você consiga ter algum tipo de controle e rastreabilidade das ações que você desempenha, que você desenvolve. E a pessoa pode não concordar, né, com a análise de potencial dela. Pode, na verdade. E aí, então, eu já tive as duas experiências de novo. Uma delas em que a gente não compartilhava, a gente desenhava, essa primeira que eu tive, a gente não compartilhava qual era o nível de avaliação dessa pessoa,
A gente tinha o processo, a gente definia quais eram as ações, as posições críticas, a gente definiu quais eram as pessoas com quem a gente trabalharia, mas a gente não comunicou para as pessoas que elas eram mapeadas como alto potencial. Eles sabiam que era um alto desempenho porque isso era a base do pagamento do bônus. Então, eles sabiam que eles eram alto potencial, alto desempenho, desculpe, porque isso impactava na elasticidade da movimentação do bônus, mas eles não sabiam sobre o potencial. Eles não sabiam, isso a gente não abria. O processo de avaliação ele era transparente no sentido de ele existe, mas a gente falava, não vamos compartilhar qual é e nem quais são as ações. Mas as pessoas vão ser chamadas. Então, eles sabiam quais eram as pessoas que eram acessadas, que faziam assessment, mas não necessariamente elas recebiam qual era o flag, né? Qual era a etiqueta que elas teriam. Numa outra experiência, as pessoas recebiam qual era o potencial delas, qual era o nível de potencial dado o processo que eles tinham. Isso porque o próprio sistema já abria. Então, a pessoa tinha acesso, o gestor tinha direto e o gestor indireto também tinham, né, as hierarquias acima também tinham acesso a essas tabelas. Então, eles conseguiam ver para que eles conseguissem trabalhar em conjunto. E a pessoa ela poderia abrir se ela quisesse. Mas ela poderia... Assim, nesse caso em que a gente abria, ela não tinha como discordar do sistema, porque era matemático. Então, dadas as respostas, a gente fazia um cálculo, tinha uma nota para cada uma das respostas. Dada a resposta, ele era plotado num lugar do gráfico. Então, neste caso, ele poderia falar, eu não concordo que eu seja baixo ou alto potencial, enfim, como está plotado aqui, por causa disso, independente das respostas. E aí tinha um comitê avaliador para decidir se a pessoa realmente tinha ou não razão com relação a isso. Mas ela não podia discutir com o sistema porque era matemático. Não é falar, eu não concordo com onde o sistema me colocou porque era matematicamente colocado ali. Mas existia, sim, um comitê avaliador logo depois, em que tinha o líder dele com todos os líderes acima, a líder, né, com todas as líderes acima, para fazer essa discussão, e os líderes pares, né, para fazer essa discussão de se é ali mesmo que ele tem que estar plotado ou não, porque aquilo também daquilo, né, daquele posicionamento como potencial, dependeriam as próximas ações, os próximos ciclos de avaliação. Então, aí, o que a gente faz com essa pessoa? A gente vai colocar ele num processo de desenvolvimento paralelo de liderança da empresa, para potenciais líderes, e aí a gente avaliava potencial para liderança. A gente coloca essa pessoa num processo de coaching, porque ela tem que melhorar a performance dela. Aonde que essa pessoa vai ser encaixada aqui, dada onde ela foi plotada no meu gráfico. Legal. Era matemático. Teve uma pergunta que eu achei interessante, falando a respeito do baixo potencial. Se existe uma outra forma de nomear esse baixo potencial, não como baixo potencial, para ele não se sentir, de repente, diminuído, frustrado, alguma coisa nesse sentido. Então, na verdade, esse era o ponto que a gente não queria tocar lá na minha primeira empresa. A gente não falava que a pessoa tinha alto ou baixo potencial, justamente para não criar esse tipo de, se for baixo, de a pessoa se sentir desvalorizada, ou se for alto, ela sentir que logo depois, amanhã, ela vai ser promovida. Não é esse o caso. Na verdade, a gente está justamente avaliando como a gente vai trabalhar daqui para frente, né, dado esse momento atual, que justamente isso é uma foto, né, uma foto do momento. Então, você pode simplesmente não usar, falar que você está colocando ali, dado o momento daquela avaliação. Você pode só fazer uma avaliação do alto potencial. Quão alto é o seu potencial? Eu honestamente desconheço, tá? Sendo super honesto, bem transparente, eu não sei se as pessoas têm, se em alguma metodologia existe uma outra nomenclatura para essa parte abaixo. A gente pode até fazer uma pesquisa rápida depois no Google para ver se tem alguma imagem que mostre esse pedaço de baixo do gráfico, mas eu sempre vejo como baixo potencial e baixo desempenho. Eu nunca vi sem potencial. Inclusive, já vi vários lugares falando que a gente não pode falar que não tem potencial, que isso é, inclusive, antiético, né? Você falar para a pessoa que ela absolutamente não tem potencial. E aí a gente pode ter outras discussões com relação a isso. Mas você pode avaliar qual é o nível de potencial. E não tem nenhum baixo. Não tem baixo. Na verdade, tem um momento. Porque eu posso não ter eu posso não ter um potencial bom, né? Um nível alto de potencial para a atividade que eu estou avaliando. E aí essa é uma forma legal de você, inclusive, passar a mensagem. Você não tem um nível alto de potencial para esta atividade, para esta habilidade que eu avalio hoje. Não necessariamente você já tem um alto, um baixo potencial como pessoa, como profissional, para essa posição. Não é isso. Você tem que deixar claro para que você está sendo avaliado, né? Qual é o escopo daquela avaliação, né, de potencial. E aí você muda um pouco o discurso. Até porque, João, pode servir também como um elemento de motivação para a pessoa
tentar sair daquela zona de conforto, né? Então, ok, se hoje eu não estou com alto potencial, o que está me faltando, né? Que tipo de comportamentos, de elementos eu poderia ter? Porque senão a gente também fica numa pegada muito assistencialista, né? Querendo tapar o sol com a peneira, quando na verdade, para a gente poder provocar mudanças verdadeiras nas pessoas, a gente precisa deixar elas frente a frente com a realidade, né? Não com a utopia, né? Então, Perfeito. Eu gostei que você falou que você está alto potencial. É justamente esse aí para a pessoa. Você lembra a pessoa que fez a pergunta sobre potencial? foi a Nana. Nana, isso é uma coisa muito importante que a Tati falou, Nana Nigro. Uma coisa muito importante que a Tati falou é que a pessoa está no nível de potencial, ela não é. Né? A gente não determina o que a pessoa é, o que a pessoa deixa de ser. Ela está dada aquela avaliação naquele momento sobre aquela habilidade, sobre aquela atividade que vai ser realizada. É sempre essa discussão, né? Está no nível de potencial, inclusive está no nível de performance. Exato. Até para posições. Hoje eu estou gerente, hoje eu estou analista, inclusive justamente porque não é uma coisa que te define. É só um título para o momento. Perfeito. Eu acho que trabalhar essa questão do momento com as pessoas é fundamental para poder tirar realmente, desestabilizar positivamente, para que realmente ela se sinta motivada, né, empoderada a fazer alguma coisa de diferente, né? Eu particularmente não gosto muito dessa questão do protecionismo demais, porque eu acredito que isso, ao invés de ajudar a pessoa, atrapalha a pessoa, né? Então, quando a gente fica... Hoje, eu estava trabalhando num projeto de mapeamento comportamental, e nós estávamos falando justamente dessa questão de ajudar o outro. Então, no PDI, você vai fazer uma atividade, né? Você vai criar um plano de ação para que ele se movimente, não que os outros se movimentem por ele, né? Então, a gente estava criando um PDI lá e, né, um dos PDIs, a pessoa, ela estava sentindo necessidade de um feedback maior do líder. Aí, no determinado PDI, foi escrito que se teria uma reunião com esse líder para ele poder dar feedbacks com frequência, né, com mais frequência para essa pessoa. Aí eu falei assim, ok, só que aí a gente acabou de criar um PDI do líder e não da pessoa. Então, o PDI correto vamos pedir para que, né, vamos incentivar para que essa pessoa busque o líder dela e peça um feedback com a frequência que ela acha que é necessário, né, e não o inverso. Então, Sim, eu concordo super. Inclusive, ontem eu falei uma coisa relacionada a isso, que foi... Gente, a gente não pode permitir que a empresa... Na verdade, eu como profissional não posso permitir que a empresa sugira o meu PDI. Eu não posso permitir... A empresa pode sugerir, claro. Eu não posso permitir que a empresa construa o PDI para mim, né? Porque, inclusive, o PDI ele é construído com base num acordo mútuo, né, entre pessoa e empresa. Eu não posso permitir que ela construa isso sozinha por mim, justamente porque eu não deveria ter a possibilidade, não deveria ter a permissividade minha mesmo, né, como pessoa, como profissional, de colocar na mão de outra pessoa, inclusive, uma coisa tão importante quanto o meu próprio desenvolvimento, a minha própria percepção do meu potencial e do meu desempenho, das coisas que eu faço, do que eu entrego. Isso é inquestionável. Eu gostaria que quem entra aqui, que ouve a gente conversar, que leve isso para outras pessoas. Nunca deixe na mão de ninguém o seu próprio desenvolvimento, a sua própria determinação do seu plano, nem a sua, nem dos seus empregados. Levar essa mensagem para os seus colaboradores, seus empregados, enfim. Aqui na Vale a gente chama de empregados, empresas são os empregados, né? A gente trabalha para alguém, a gente é empregado. Mas levar para os seus colaboradores, levar para os seus empregados a mensagem de que a gente não constrói para você, nem por você, a gente constrói com você, porque é você que precisa se desenvolver. Perfeito. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão da consciência da pessoa, né? Então, se o RH ou o líder desenvolve o PDI por ela, você não está aumentando a consciência dela em nada, você está, de novo, treinando ela para a inconsciência, né? Eu vou funcionar de acordo com aquilo que as pessoas estão determinando para eu fazer. E vai chegar uma hora que essa corda vai estourar, que a pessoa vai entender que não tem nada a ver aquilo, e enfim, o gestor gastou um tempo danado, o RH gastou um tempo danado, e isso não surtiu resultado para ninguém, né? Então, eu sempre sugiro para os profissionais de recursos humanos, quando eles estão trabalhando essa questão do PDI,
de tentar deixar isso o mais transparente possível e o mais autônomo no sentido, pegue do empregado, pegue do funcionário, do colaborador, o que ele acredita que ele precisa fazer de diferente para mudar aquela situação. E nunca perde a meta de vista, né? Porque no PDI nós somos amigos da meta do cara, né? Eu preciso ser o protetor da meta dele lá e não da ação específica. Então, assim, o que ele vai fazer pra gente, enquanto RH, não importa, desde que ele consiga atingir aquela meta que vai ser importante para ambos, né? Para ele e para a empresa também. Porque quando trabalha também só meta que é importante para a empresa, é óbvio que a pessoa não vai se comprometer com aquilo, né? Claro, concordo. Inclusive, essa, assim, uma lógica meio... Não sei se essa lógica é a lógica certa, mas essa é a lógica dos planos de saúde hoje em dia, do psicólogo, por exemplo, em coparticipação. Você precisa pagar justamente para você ter ownership, para você se sentir dono do negócio também. Se você não desembolsa no sentido de você não paga para ver a coisa junto com alguém, não divide a responsabilidade, né? Você também não consegue se responsabilizar por tudo aquilo. E eu acho muito legal isso que você falou, justamente porque eu como líder, eu paro de agir como um mero observador das coisas, eu líder, né? Paro de agir como observador também, deixo de agir como observador de um cara desenvolvendo o próprio plano, para ser de fato o líder que vai pegar, que vai ajudar essa pessoa a empurrar, a segurar o louco em vez de empurrar o banco, né? Eu vou pegar essa pessoa que está ali, que está querendo falando da pessoa com alto potencial, que provavelmente está querendo se desenvolver, que busca outras oportunidades, em ajudar a construir esse plano. E eu vou efetivamente atuar como um treinador, atuar como coach dessa pessoa no sentido literal da palavra de ser treinador, né? De perguntar das metas, o quanto que você vai fazer, quando vai fazer, quando que você vai completar isso, a sua entrega ainda não está condizente com o que você está querendo fazer, com o que você está querendo se desenvolver, quando que isso vai acontecer, né? E tá do lado da pessoa para literalmente aí incentivar ela a sempre buscar mais, melhor daquilo, porque é bom para ela. Não só para a empresa, né? O que você vai colocar ali é o seu plano individual de desenvolvimento, não está escrito ali plano da Vale de desenvolvimento. Perfeito, muito bem. Acho que é para a vida da pessoa e a vida dela, óbvio que interessa para a empresa, né? Ela tendo boa performance pessoal, profissional, isso interfere diretamente no resultado dela na empresa, né? Então a gente tem que estimular isso. Definitivamente. João, para a gente quase ir caminhando aí para o final, existe uma forma mais adequada de mapear esses potenciais? Por exemplo, o gestor direto e a pessoa, só a pessoa, gestor, pessoa e colegas. Existe essa questão de quem participa da formatação desse potencial, dessa análise? Eu sou péssimo com o nome de autor, e aí eu posso até depois dar uma pesquisada nos que eu tenho aqui, né, nos artigos que eu tenho, mas eu não sei se tem uma resposta definitiva para isso. Eu diria que não existe uma resposta definitiva para isso, e vai depender do tamanho da sua empresa, do tamanho da sua necessidade, e do que você está disposto a fazer, e do nível de transparência que a sua empresa tem para conversas. Né? E do nível de transparência que a sua empresa quer ter também, né? Que às vezes você simplesmente não tem ainda esse nível de transparência e de contribuição entre os seus colaboradores, aí você simplesmente não consegue ter uma discussão para fazer essa avaliação de potencial, porque ninguém se conhece. E você pode também estar do outro lado, em que todo mundo se conhece, se conhece tanto, e há tanto tempo, que às vezes... E quer ajudar o colega, o negócio é às vezes pro lado pessoal, porque você ou quer ajudar, ou não quer prejudicar. Sendo que, na verdade, ser honesto nesse processo é muito, muito mais em prol da pessoa do que ir contra ela. Porque se ela não tem potencial para aquela atividade, pode ser que ela simplesmente tenha que ir para outra coisa. Então, esse tipo de conversa tem que acontecer. O que eu acho ideal, o João achando ideal, de novo, eu posso trazer depois os artigos que eu leio, os autores que eu leio, mas tem uma pesquisa da Gallup que fala, que trouxe, acho que são mais de 2 milhões de pessoas, é super famosa essa pesquisa, se eu não me engano. Ela tem um livro que se chamava, eu anotei aqui para trazer para vocês, Descubra seus pontos fortes, super famoso, e aí fala que as atividades e o trabalho, né, que utilizam o máximo do seu potencial, o melhor do seu desempenho, as atividades que utilizam o melhor do seu potencial, eles vão aí ativar o melhor do seu desempenho,
vão ativar o melhor do seu resultado e vão te dar a melhor qualidade de vida. Eu estou dizendo isso porque quando as pessoas observam você, elas conseguem perceber se você tem uma boa qualidade de vida. A gente não consegue esconder isso por muito tempo. E se esconde por muito tempo, estoura. Então, as pessoas que estão em volta, elas percebem. Portanto, o fato a forma com que eu mais gosto de avaliar, de avaliar potencial e, às vezes, eventualmente até desempenho, é sim ter uma avaliação que acontece com o meu líder, com os líderes que estão acima dele, que observam o trabalho que eu efetuo e que eu entrego, com pares e com clientes. E aí, efetivamente, a gente consegue fazer um 360 de fato, em que eu avalio todos os lados. Não é a forma mais fácil. Normalmente isso não é simples nem rápido, mas eu acho que é mais efetivo, porque de fato você consegue ter uma observação de todos os lados. Ah, e faltou uma, né? Sua autoavaliação, sua autopercepção com relação ao momento e essa avaliação que a gente faz. Eu acho que todos esses lados são importantes de serem observados para você ter uma avaliação boa de fato. E isso independe da sua metodologia. Se você chegar para alguém e falar o que você acha do João na atividade que ele realiza hoje, em planejamento de projeto, ou na eficácia dele para comunicação, e como que você acredita que ele vai atuar se ele precisar se comunicar, e hoje ele fala com uma pessoa só. Vamos dizer que ele vai passar a falar com 45 ao mesmo tempo todos os dias, ao invés de uma só. Como você acha que ele vai se comportar, que ele vai atuar nesse próximo passo? Aí eu começo a observar as pessoas que estão em volta para ver se faz sentido ou não dar esse próximo passo. Então, eu acho que sim, que esse grupo todo é envolvido de alguma forma, seja o melhor dos caminhos. E aí vai ter todas aquelas percepções de trás, né? Se a empresa está de acordo, nível de transparência, tudo que vem antes disso, para a tomada dessa decisão de como fazer. Perfeito, João. E para a gente caminhar aí para nossa finalização, o João já foi avaliado como alto potencial? Eu já fui avaliado como alto potencial e também já fui avaliado como baixo potencial, já vi isso acontecer, já participei de processo, enfim. Eu acho super. Assim, quando a gente tem o conhecimento do que tem por trás da coisa, fica muito mais fácil a gente carregar isso para o melhor lado possível. E foi o que eu tentei fazer ao máximo, tá? Não vou falar, foi super fácil ver lá que estava baixo potencial, não sei o quê, enfim. Mas a gente teve um plano de ação por trás disso porque meu desempenho era alto. Era baixo potencial, mas eu sabia que estava entregando. Então, na verdade, estava naquele lugar que eu falava. Você não sabe quanto doeu entregar esse negócio bem feito. Perfeito. Não sabe quanto foi difícil para mim entregar um negócio que você falou, nossa, que coisa legal. Porém, eu vejo que você não consegue mais respirar isso aqui e fazer uma coisa além do que você está entregando. Então, foi legal, mas... Mas às vezes dói. Ah, foi legal, mas dói. Dói. Foi bom, mas dói. É bom para construir seu PDI. Dói. Perfeito. João, quero agradecer novamente a sua disponibilidade aí em estar colaborando conosco. Essa live, a gente está no horário nobre, então compete com um monte de outras lives. Depois ela vai para o YouTube para a gente poder aproveitar também os insights dessa noite. A proposta aqui, na verdade, é a gente poder ter um bate-papo transparente e descontraído, sem aquela coisa categórica, metodológica, de slide e tudo mais, para a gente poder gerar insights mesmo na galera que está assistindo e inclusive nós, né? Porque a gente acaba também precisando aprofundar o conhecimento no assunto e tudo mais. Então, quero de novo agradecer aí a sua disponibilidade e gentileza em contribuir com o seu conteúdo aqui conosco, viu? Eu que super agradeço o convite, pode me convidar para as próximas, no horário que às vezes não seja tão nobre quanto esse. Eu adoro competir com os outros. Quanto mais aumenta o número aqui, eu falo, nossa, que legal, as pessoas estão vindo para essa aqui para ver a gente conversar sobre um assunto que é tão legal. Inclusive, eu acho que quanto mais a gente tem proximidade com o nosso próprio potencial, o nosso próprio desempenho, a gente consegue se avaliar e ter uma boa percepção disso, no final do dia dói menos. Vai doer, vai ser legal, mas quanto mais próximo a gente está disso, quanto mais a gente reflete sobre o assunto, melhor a gente carrega isso para a vida. Então, estou super disponível para continuar essa conversa em algum outro momento. Legal, João. Bom, todo mundo que esteve conosco aí, uma ótima noite. Nós nos vemos, então, quinta-feira que vem no nosso próximo Meeting RH. João, ótima semana, ótimo restinho de semana para você aí, na verdade. Fique com Deus e até a próxima. Até, do meu confinamento para o seu confinamento, a gente vai se falando. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, beijo.